Paz a todos os meus irmãos. Hoje vim trazer mais um sonho que o Senhor me deu, porém este sonho me foi dado no ano de 2025, no ano passado. Creio que ali por volta de abril, maio de 2025. Vou aqui contar para os irmãos mais um cenário que provavelmente nós vamos enfrentar diante da crise financeira no mundo e o levante do anticristo. Eu devo acrescentar que a minha visão começou no Brasil. Eu estava andando pelas ruas de Goiânia, a minha cidade. Era plena segunda-feira, 6 horas da tarde. Era virada assim de tarde e quase não havia carros andando na rua e quase não havia lojas. Eu não encontrei nenhuma loja aberta no centro da minha cidade. E eu lembro que eu estava carregando currículos na mão, no sonho, procurando trabalho, e eu não encontrava trabalho. Eu não encontrava onde deixar meu currículo. E até mesmo os carros que circulavam em plena segunda-feira, horário de pico, 6 horas da tarde, quase não existia. Era como se fosse um domingo à noite. Mas era segunda no sonho, eu tinha esse discernimento. Então, eu sabia que o Brasil estava passando por uma dificuldade financeira muito grande, onde muitas das lojas, muito do comércio, do setor terciário, havia sido afetado pela crise econômica, pelo caos financeiro que estava assolando o mundo. Lembro que eu procurava a casa dos meus avós, que era próximo do centro, né, no sonho, e eu entrava na casa deles para beber água e para comer, porque eu precisava comer antes de chegar na minha casa. E eu lembro que a televisão estava ligada, e nessa televisão eles falavam a respeito da moeda XRP, que ela havia saído dos 75 centavos para R$2,25, era uma coisa assim. E eles estavam mostrando esse movimento de um dia para o outro, num período de 24 horas, e a moeda, cada hora que passava, ela estava subindo, estava escalonando. Foi essa moeda, essa cripto especificamente, que eu vi passando na televisão. Eu não vi nenhuma outra, então não me pergunte se eu vi Solana, se eu vi Polygon, não sei o que. Não, eu só vi XRP, foi essa moeda que eu vi. Guardem isso, porque vai ser mostrado novamente sobre essa moeda no momento da parte 2, que eu irei gravar para vocês, o que foi me mostrado a respeito dessa criptomoeda. Então guardem essa parte. Teletransportada para dentro do Palácio de Buckingham, em Londres, Inglaterra. Eu estava a contemplar aquele lugar. Não me era permitido interagir, somente observar os fatos. Geralmente em meus sonhos proféticos, eu apenas observo os fatos e vejo o desenrolar das cenas. Não me é permitido interagir. É como se eu fosse um fantasma, ninguém me vê e ninguém me ouve. Naquele momento, dentro do palácio, eu estava num salão principal muito grande. E havia uma grande mesa oval, onde estavam sentados todos os líderes dos países europeus. Naquele lugar estava acontecendo uma grande reunião. Alguns líderes europeus, eu reconhecia o rosto deles por causa da televisão, quando a gente assiste notícias pelo mundo. Então, de repente, eu vi uma água límpida e transparente inundar aquele lugar. E a água veio com muita fúria e violência. E essas cadeiras, né, as mesas foram viradas. Alguns desses líderes se afogaram e outros ficaram quase assim muito encharcados, muito atordoados com o que estava acontecendo. E então eu percebi que abriu-se as portas de madeira, né, eram portas duplas, de abrir assim, né, igual existia naqueles palácios antigamente mesmo. E entrou ali um homem alto, de cabelos lisos e castanhos escuros, olhos castanhos, pele branca, esguio, vestindo um terno
muito bem alinhado, era terno de um bom corte, a gente vê que é um terno caro, tipo da Giorgio Armani, algo assim. Só estou trazendo isso para contextualizar. E com ele entravam mais 2 pessoas, o que parecia ser um assistente com um tablet na mão e um segurança muito forte. Eles entravam depois daquela água, depois de toda aquela balbúrdia, né, que havia acontecido dentro do palácio, naquela sala de reuniões, e aquele homem se colocava, né, em posição diante daqueles líderes e diziam que quem quisesse ter alguma coisa após aquela inundação que havia acontecido e que havia devastado tudo, deveria se juntar a ele. Então, em tom de ameaça, ele dizia: aqueles que não me entregarem o que têm serão destruídos pelas minhas mãos. Aquele homem era muito imponente, ele tinha uma aparência de autoridade, não era de rosto sombrio e era um homem jovem. Está ali na casa dos 30, 40 anos, está nesse entremeio. E então eu vi alguns líderes que eu já conhecia da televisão e outros cujo eu não conheço o rosto, tirando tudo que eles tinham, seus anéis, relógios caros, colares, e entregando nas mãos daquele homem. Aqueles líderes que não entregaram o que tinha, estes foram mortos. E aqueles que haviam se misturaram, né, com os corpos daqueles que haviam morrido afogado com aquela água que havia invadido o palácio. Então eu vi aquele homem sorrir com o rosto maquiavélico e com aquela sensação daquele ar de prepotência, dizendo: ninguém pode comigo, porque agora eu detenho o poder. Agora todos terão que se curvar diante dos meus pés, porque eu sou a esperança, eu sou a salvação para todos esses países que agora dependem de mim. Eles não têm escolha. Foi mais ou menos assim que eu consegui ter o discernimento do que se passava no coração, passava ali pela mente daquele homem. Aqueles líderes mundiais estavam coagidos e não tinham o que fazer, não tinham para onde ir. Então, eu acredito que, como uma esperança de se reerguerem depois daquele caos que havia acontecido, se uniram a ele. Então, dessa primeira parte da revelação, o que eu trago aqui para vocês? Vai haver uma situação no mundo de caos, que é algo que não está no controle do ser humano. Pela água ser límpida e transparente, eu acredito que seja a própria mão do Senhor mesmo, orquestrando, né, os acontecimentos, porque as profecias de Apocalipse precisam ser cumpridas. E diante dessa situação, os países entregarão os seus poderes nas mãos deste homem, porque na palavra de Apocalipse, né, vou colocar o versículo aqui para vocês, diz que foi-lhe entregue o poder do mundo, foi-lhe dado a autoridade para que governasse. 1 tempo, 2 tempos, né, 3 tempos, metade de um tempo. Então fui teletransportada daquele lugar. Eu fui arrancada, eu vi meu espírito saindo dali de dentro do palácio e eu fui levada à Ásia. E o país que eu fui colocada era o país da Coreia do Sul, mas eu acredito que seja porque hoje a Coreia do Sul tem um poder de influência muito grande devido à música, devido aos produtos, né, aos cosméticos, enfim, eles estão tendo uma influência muito grande. Eu acredito que seja para representar a situação em que a Ásia vai estar passando, por isso a Coreia do Sul. A Coreia do Sul estava afundada em pobreza naquele momento. E eu via nas ruas as pessoas fazendo câmbio. Não existia dinheiro. Como eu disse para vocês, haverá uma quebra onde essas moedas que existem hoje desaparecerão e uma nova moeda será implantada. Então, até que os países aceitem a imposição dessa nova moeda, eu acredito que vai haver o período do câmbio, porque foi o que foi me mostrado.
esses países que provavelmente estavam tendo essa dificuldade de aceitar o sistema do anticristo, que era representado por este homem lá na Europa, foi-me dado o discernimento que ele era o anticristo lá naquela hora, no sonho, lá no Palácio de Buckingham. Infelizmente, esses outros países estavam mergulhados numa extrema miséria. Então, eu via as pessoas trocando, por exemplo, trocavam um par de sapato por 1 quilo de carne, trocavam queijo por blusas, camisetas, essas coisas, sabe? Então eu via um cenário assim de cortiço, de miséria, muita balbúrdia, muita gente nessas ruas trocando o que tinham. Era muita gente, eu andava no meio daquelas pessoas fazendo câmbio, eu olhava a pobreza e falava, nossa, mas a Coreia do Sul é um país tão rico, tão próspero, como que foi chegar nessa miséria? E foi me dado o discernimento que não era só a Coreia do Sul, mas a Coreia do Sul representava a Ásia, o que a Ásia iria enfrentar ali naquele momento. E após ver a dificuldade da Ásia, eu fui teletransportada para os Estados Unidos da América. Quando fui teletransportada para os Estados Unidos, era um cenário de noite. Eu estava em Nova York, ali na downtown, em Manhattan, e eu estava no topo de uma torre em que a visão que eu tinha era de vista panorâmica. Estava acontecendo uma grande festa, com bandeirolas, com foguetinhos de confete, balões, fitilhos para todos os lados, e as pessoas daquele lugar, né, no rooftop, né, daquele prédio, estavam em muita alegria. E então veio uma mulher e ela me serviu em uma bandeja um cupcake decorado de pasta americana. E neste cupcake da pasta americana estava escrito a criptomoeda XRP. Eu não tenho muito tempo para falar a respeito disso, porque o foco aqui é o que irá acontecer no futuro. Mas eles estavam comemorando porque a moeda da XRP a criptomoeda tinha tido uma valorização absurda e essa moeda ela iria dominar o mercado. Eu acredito que será a moeda escolhida para os dias futuros. E então eu via a alegria daquelas pessoas e o quanto aquela moeda havia sido valorizada. Enfim, o único lugar que não estava mergulhado em caos, naquele momento, na minha visão, era aquele lugar específico dos Estados Unidos, onde a cidade, a vida noturna corria normalmente, a economia estava indo muito bem, e o pessoal da empresa, né, americana da XRP estava comemorando a supervalorização que havia tido. Era como se fosse um novo Bitcoin. Enfim, irmãos, isso era o que eu tinha para passar para vocês. Isso foi o que o Senhor me mostrou no ano de 2025, entre o período de abril e maio. Eu não estou falando aqui para vocês, invistam nessa XRP, e façam isso ou façam... Não estou falando isso, até porque não sou dessa área da economia, né? Não entendo muito. Mas o que me foi passado é que essa moeda será uma moeda muito forte no futuro e que provavelmente as pessoas que investirem nessa moeda terão um refresco financeiro, vamos assim dizer. É o que nós chamamos da transferência de riqueza, ao qual teve pessoas que vieram me questionar no último vídeo que postei a respeito do Pentágono, a visão que o Senhor me deu da quebra do dólar e das outras moedas que perdiam valor. A nova moeda que surgirá serão referentes às criptomoedas e será eleito uma moeda, porque em Daniel e Apocalipse disse que nos fins dos tempos seria levantada apenas um tipo de moeda, uma só religião, um só idioma, enfim, tudo se tornará um, o mundo se unificará. E é nesse momento que o anticristo se levantará, trazendo a solução para todos os países, para solucionar a pobreza, para solucionar
as diferenças culturais, as diferenças religiosas que mantinham o mundo dividido até aqui, que mantinham o mundo em guerras, em destruição por causa das suas diferenças. Ele vai trazer um discurso muito bonito, muito positivo, muito bom aos olhos, até mesmo diante dos olhos dos escolhidos, e por isso que aqui na palavra fala, cuidado escolhidos, para que vocês também não sejam enganados, porque todo esse teatro, todo esse cenário que será montado, ele será muito bonito, ele será muito bem construído, muito bem argumentado, para que, se possível, fosse enganar e até mesmo os escolhidos, assim fala na palavra do Senhor. Mas não se enganem, porque só existe um Deus, isso é certo. Mas o caminho da verdade é Cristo, que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus fala isso na palavra. Então, no fim dos tempos, tomem cuidado com os movimentos de ecumenismo, tomem cuidado com unificações de religiões que não são cristãs, que não pregam a palavra do Senhor, que não pregam a verdade, porque muita gente vai ser arrastado por essas massas e infelizmente vão acabar se perdendo. Eu creio que será nesse meio tempo também que acontecerá a separação, né, a marca na testa e na destra dos escolhidos, para que eles não venham ser marcados, né, pelo anticristo. A gente terá que fazer uma escolha, né? Não será permitido nem vender e nem comprar, enfim, se não tiver essa marca na mão ou na testa. Assim fala na palavra do Senhor. Então, por isso que vamos ter que sair das grandes cidades, vamos ter que nos retirar, porque infelizmente quem aceitar o novo sistema que virá, o qual ainda nós não temos certeza do que se trata, o que é exatamente essa marca da testa e da destra, né? Que não é permitido comprar e nem vender no futuro. Tomem cuidado com isso. Por isso que nós teremos que sair, porque as grandes cidades vai ficar impossível de se viver. Se você não pode comprar e nem vender, como que você vai fazer? Como que você vai sobreviver? E a questão da transferência das grandes riquezas virão daí, porque antes que seja instituído essa lei do comprar e vender, eu acredito que Deus dará uma pequena janela de tempo para que os escolhidos, né, tenham tempo para levar a mensagem da última hora e tenham tempo também para se prepararem para sair das grandes cidades. Porque hoje nós temos muitos fiéis, muitas pessoas que estão passando por dificuldades financeiras, às vezes não tem como nem mesmo financiar a obra, às vezes não tem como nem mesmo ir, às vezes não tem dinheiro mesmo. Tem muita gente hoje passando por crise financeira muito séria. Então, eu acredito que vai vir esse escape para que essas pessoas tenham esse momento de se preparar, juntar o povo do Senhor, preparar as terras, preparar um lugar para que elas saiam e para que elas levem pessoas, os escolhidos, né, que aceitarem a verdade e tudo, com elas. Porque muita gente vai ter que dividir o que tem nesses momentos, vão ter que fazer grupos para poder sobreviver. Então, eu acredito que a transferência de riqueza vai vir nessa pequena janela, desse pequeno período curto de tempo que vai ter antes que venha a lei de não comprar e não vender, para que as pessoas possam se preparar para elas depois saírem das grandes cidades, para elas poderem ter a chance de pregar o evangelho, cumprir as missões ou financiar as missões, para que todos, né, a palavra do Senhor chegue em todos os continentes, em todos os lugares. Gente, a paz do Senhor para vocês. Vocês estão vendo? A minha cara tá toda inchada, meu rosto. Todo inchado. Pois é, tô acordando agora. Que bom que a gente tem celular, que bom que a gente tem essa tecnologia pra gente acordar. E já ter um celular na mão pra gente começar a gravar alguma coisa. Eu tô acordando agora, eu estou aqui bestializada. Comigo mesmo. Você não imagina, eu tive um sonho que parecia séculos. Um sonho alarmante, um sonho que
Em primeiro lugar, paz do Senhor para todos. E bom dia também para todos. A paz do Senhor para os cristãos, para aqueles que... E a paz do Senhor para todos em geral também. Porque é bom que todos tenham paz nesta hora. Eu estou aqui perplexa, eu estou aqui... Eu acabei de ter um sonho agora, eu não sei se... Não sei se é problema de má circulação, não sei o que é. Eu já vi essas pessoas também falar de sonhos, até no YouTube, né? Quando eu estava gravando no YouTube, eu via muito. E eu pensava que essas coisas nunca iam acontecer comigo, porque eu não sou alarmista. Eu não sou uma pessoa alarmista, uma pessoa que fala coisas que... Mas eu tive um sonho que me deixou, assim, perplexa. Eu tive um sonho que dentro do sonho eu tinha acordado. Dentro do sonho. Olha, era um sonho que dentro do sonho eu tinha acordado. Eu olhava para o céu. E todo o céu, a abóbada do céu, de ponta a ponta no mundo inteiro, estava como uma televisão. Estava como uma televisão, igual você vê a sua televisão dentro de casa, que você liga a sua televisão dentro de casa, estava o céu também. Todas as notícias do mundo inteiro estavam no céu. Todos os jornais, tudo que acontecia dentro da casa das pessoas estava no céu. Tudo escrito no céu, tudo passando no céu ao vivo e a cores. Criminalidade, pessoas sofrendo. Meu Deus do céu, horrível. O céu, assim, esse céu, essa abóboda azul que você vê assim, só que no sonho não tinha fronteiras, não. O sonho não tinha fronteiras. Meu Deus. Eu sou mais uma doida, né? Maluca. Mais uma maluca. Que está por aí levando sonhos, visões ao povo, mas são sonhos, amados, que nos causa, sei lá, mexe com a nossa alma, mexe com a nossa sensibilidade. Esses dias eu tenho parado, eu tenho ficado longe até das igrejas, e eu tenho parado, eu tenho ficado buscando a sabedoria de Deus, porque eu tenho, as minhas orações eu tenho continuado a orar. Mas eu tenho tentado buscar a sabedoria de Deus, ler literaturas de todo tipo, para me entender por que esse estilo meu de oração às 5 horas da manhã. Por que tanta diferença? Se eu estou fazendo as coisas certas. E quando agora me chega essa mensagem, que é uma mensagem isso aí. E você já imaginou, amado, você... Desculpa, então no sonho, eu acordava e chamava a minha filha, Vanice. E a Vanice estava com um casal dentro da sua casa e
casal de cristão, dormindo na casa dela. Eu acordava, mas era uma das minhas filhas que eu ia primeiro na casa dela e falava: Vanise, venha ver como é que está o céu, venha ver como é que está. Levava ela para ver o céu, mas ela não se incomodava muito, não. Achava que aquilo era normal, no sonho, né, amados? E eu sentia que aquilo não era normal, porque era muito vivo. Você já imaginou você acordar pela manhã e você dar de cara, olhar o céu, e o teu céu, aquele céu que você está vendo, não tem fronteiras. Fronteiras que eu quero dizer, não tem cidades que façam fronteiras, que como é que se diz, que bota empecilho para que você veja até o céu todo. Eu via o céu como uma abóboda celeste total, sem fronteiras, o céu todo redondo, conforme é o céu, nosso céu. Só que o céu, abaixo assim do céu, até o meio do céu, era tudo cibernético, era tudo televisão, era tudo tecnologia. Tudo estava no céu como uma câmera, uma grande câmera, mostrando as nações, tudo. Então eu podia ver tudo que as pessoas estavam fazendo. Eu vi plenário, lá no plenário, eu não vi homens, mas eu vi as mãos dos homens, todos os homens, assinando papéis na mesa, aquelas mesas bonitas, e eles assinando papéis. E eu voltava para a Vanise e eu dizia assim: olha lá, eles assinando papéis. Olha lá, eles estão assinando papéis. Para que será aqueles papéis? Eles assinando papéis, documentos. Gente, eu estou gravando agora, nesse dia, porque eu ia escrever no papel, mas a gente, graças a Deus, a gente tem um celular agora. E eu via tudo, gente. Tudo. Meu Deus, não é bom você ver no céu, o céu te mostrar tudo que está acontecendo no mundo. Não é bom. Eu via desenhos animados. Eu vi um desenho de uns peixinhos pulando dentro do mar, como que o mar estivesse quente, estivesse queimando e eles estivessem pulando como desenhos animados, como que o mar estivesse se esquentando. Gente, eu não vi céu nem inferno, eu vi a própria tecnologia comandando os céus. Então, na hora, eu vi assim como... Vem assim, no meio do sonho, assim, a mensagem dos céus, a imagem dos céus. Eu vi tudo, eu vi pessoas sofrendo. Meu Deus, tanto sonho que você tem, que as pessoas falam que vão no céu, que vão no inferno. Eu não precisei ir no céu e no inferno para ver o sofrimento das pessoas. Eu só precisei dormir e ver o nosso céu ser transformado numa grande tecnologia. Então quando eu vi aquele céu daquela maneira, eu pensei, dentro do sonho, eu pensei assim: então, por isso que vai ser fácil eles colocar a imagem de Jesus voltando nos céus, dizendo que Jesus voltou. Vai ser fácil, porque eu já estou vendo o céu com todas essas tecnologias, com todas essas imagens. Amados, o céu era como uma grande câmera que mostrava tudo que o homem faz.
E aquela câmera era visível a todo mundo. Todos nós que moramos na Terra estavam vendo tudo que estavam fazendo em qualquer parte do mundo. Você já pensou você abrir a porta pela manhã, olhar para o céu e ver a África sofrendo, as crianças chorando? Você vê o inferno na Terra. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Nenhum cientista. E agora eu não sei o que eu vou fazer com esse vídeo. Não sei o que eu vou fazer com esse tormento. Nenhum cientista pode descrever. Olha, você pode dizer que é fita, você pode dizer o quê? Você pode dizer que a sensibilidade é apurada, você pode dizer o que você quiser. Mas uma coisa eu vou te dizer. São sinais do tempo, sinais dos céus. E esse sonho dá para pensar milhões e milhares de coisas. Esse sonho dá para você refletir em tantas coisas. Esse sonho dá para você entender que segura na mão de Deus, pelo amor de Jesus. Vamos segurar todos na mão de Deus. Vamos olhar para Jesus, gente. Vamos pedir misericórdia, vamos invocar a Deus de todo o coração. O meu celular está tremendo a câmera porque eu estou tremendo. Eu não quero desabar em choro, mas eu não posso também contar o sonho, lembrar o sonho para falar publicamente, sem sentir. Eu não posso, eu tenho que sentir porque eu estou viva, eu sou humana. Agora eu tenho 60, vou fazer 68 anos, amados. Eu estou no refúgio de oração, eu estou no refúgio de fé. Está acontecendo sim problemas em geral, porque quando eu oro, quando a gente ora geral para o mundo inteiro. E como eu falei no princípio do vídeo, eu tenho tido convite para essa igreja, para ir visitar igrejas, minhas igrejas assim, simplesinha. E eu falei, não, eu não quero visitar igrejas agora, eu não quero ir para essa igreja, porque eu quero ficar em casa para mim orar, para mim buscar, para mim ficar unida a Deus, para saber o que está acontecendo, o porquê de todas essas coisas, o porquê desse refúgio. Eu não sou uma pessoa depressiva, não. Sou uma pessoa confiante, sou uma pessoa alegre com Jesus. Eu não tenho nada de depressão, não sou depressiva, não sou eu sou paz, eu sou da paz, eu sou tremenda paz. No meu coração tem amor, tem carinho. Tanto é que eu oro pelas pessoas. Mas dá de cara com sofrimento. No mundo inteiro, como que fosse uma grande tela, para que eu pudesse ver essa tela enorme.
dá de cara com criança, dá de cara com os países, todos os países. Você já imaginou você ver teus países como que você estivesse vendo na televisão? Você vê os países em crise, coisas acontecendo. Imagina tudo que você possa ver nos céus. Então, no sonho, era chamado Olha os Sinais do Céu, e eu mostrava para as pessoas. Eu tenho uma amiguinha que chama-se Amanda, eu amo muito ela, e eu ia na casa da Amanda, e eu chamava a Amanda, eu falava, Amanda, Amandinha, olha só como é que está o céu. Olha a situação, a Amandinha não tinha visto ainda. Eu falava, olha como é que está o céu. A Amandinha chegava e falava assim, meu Deus, o que é isso, irmã? Eu falava, eu não sei, mas olha só a situação. As pessoas passando na rua, igual você vê na televisão. Agora, amados, tudo bem, se você tem um sonho normal, se você tem um sonho que é reflexo de todo o cotidiano que você vê, há motivo para você se apavorar tanto? Quando você está acostumado a ver tudo aquilo todos os dias, não. Mas quando você vê isso está talado no céu, como que alguém tivesse por detrás de tudo isso, botando câmeras para focalizar nos céus, tivesse um grande aparato de tecnologia para focalizar direto no céu tudo que está acontecendo no mundo, para mostrar às pessoas tudo o que está acontecendo no mundo. Imagina que seja a tecnologia que está fazendo isso, imagina que seja os governos que estão fazendo isso, imagina que seja quem está fazendo isso. Se esses sinais vêm do próprio Deus para acordar a gente, para dizer, ei, se eu te mostro os teus defeitos, se eu começo a te mostrar como é os defeitos do ser humano na terra, se eu mostro no céu o que o homem está fazendo, o homem vai se converter, o homem vai olhar para dentro de si, parar de ser o humano maligno que ele é. Ele vai se converter, ele vai converter o seu coração, a sua alma. Converte-se ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Converta-se ao Senhor. Então eu imagino que pode ser essa mensagem. Porque mesmo que fosse a tecnologia, amados, mesmo que fosse um sonho que a gente está acostumado a ver na televisão e a gente, por uma falta de circulação do sangue, algum processo que a gente tem, a gente fosse dormir e tivesse um sonho horrível desse, que era um sonho lindo, maravilhoso, porque era no céu, o céu é azul. Mas dentro do céu, o céu mostrava todos os sinais da terra. Amados, sabe o que é importante? Que quando eu acordei, eu olhei para o céu hoje do Rio de Janeiro está tenebroso, cinzento, está horrível. O céu hoje do Rio de Janeiro está assim. Pouco que eu não tirei, não fiz uma foto do céu, porque eu esqueci. Porque o sonho estava na minha cabeça de tal maneira que eu esqueci de tirar a foto do céu. O céu está todo, não está nublado, mas está cinza, como que uma cinza tomasse conta do céu. Não tem nuvem, não tem nada. Quando eu olhei para o meu céu aqui na porta, estava que nem cinza. Totalmente diferente do céu dos meus sonhos. Então, amados, só quero dizer para você, eu tenho até, sinceramente, eu tenho vergonha pelo ser humano que eu sou, de expor para você esse sonho. Porque eu não me sinto melhor nem pior do que ninguém. Mas talvez eu seja mais uma doida, uma maluca, que está colocando um sonho para alertar vocês de que alguma coisa pode acontecer de repente, então busque o Senhor. Busque o Senhor, porque acima dos céus existe outro céu maravilhoso onde o Senhor está. E Ele está tomando conta de nós.
Ele está vivenciando também, como nós, todos os nossos sofrimentos, todas as nossas labutas diárias, todas as nossas decepções, a nossa ansiedade. Ele está tendo cuidado de nós. Busque a Deus, se converta de todo o seu coração. Eu nem preciso dizer que Jesus Cristo está voltando. Em primeiro lugar, Ele quer voltar dentro do seu coração. Eu não preciso dizer que isso são sinais que a gente mesmo tem, porque quem vai ter esses sinais? O poste da esquina. Quem vai receber essas reflexões é o poste da esquina, não. É o poste da sua frente de casa. É o cachorro. É o seu animalzinho de estimação, não. Quem vai ter essas reflexões, quem vai ter esses sonhos de revelações, vai ser nós, que buscamos a Deus de todo o coração. Vai ser os seus escolhidos. Então se converta, Pai. Se converta a Deus, se converta ao Pai que é todo-poderoso, se converta ao Senhor. Aceita Jesus no seu coração. Venha o Senhor. Olha, sinceramente, depois de um sonho desse, a gente só pode falar de Jesus, tá? A gente só pode falar que você tem que se converter, porque você não vai ter um sonho desse para entregar o sonho de qualquer maneira, porque esse sonho só tem um objetivo, conversão de almas. E nós oramos aqui por 30 mil almas que se convertam. E quantas vezes eu, em oração, digo: Pai, onde que está tanta alma? Se só eu e a minha irmã oramos. Só eu, a minha irmã e o irmãozinho que a gente tem de 12 anos que ora junto. Quando vem outros irmãos, eles não se sentem bem com as nossas orações, porque as nossas orações são muito copiosas. As nossas orações são de muitas reflexões. Eles estão acostumados a orar da maneira deles, eles não se sentem bem. Então, às vezes eu me pergunto: Pai, essas orações intercessoras, eu te peço 30 mil almas, onde que estão essas almas que eu não vejo? Mas, amado, vai lá e o Senhor mexe comigo, a tal ponto que me mostra a realidade da vida. Assim como eu oro, eu tenho as revelações dos céus, o que está acontecendo no mundo inteiro, e é visível para mim continuar a orar, para mim continuar a buscar, para mim continuar a refletir, até pelos meus amigos, meus parentes, meus vizinhos. E não por ser melhor, não por ser pior, mas por estar fazendo uma diferença. Porque nós estamos aqui para fazer diferente, não para fazer igual a todo mundo. Tá bom, meus amados, tá bom. Então fique. Aceita Jesus no seu coração. Aceita Jesus. Aceita Jesus no seu coração. Confia no Senhor, porque se Ele está mostrando a você o que está acontecendo, então é porque o Senhor está contigo. Eu vou mandar esse vídeo, sim. Eu não vou ter vergonha, porque se eu não mandar esse vídeo, o Senhor pode estar me usando para dar um sinal.
e eu recolher essa mensagem, depois eu ter que pagar o preço, eu vou mandar esse vídeo sim. Fale quem quiser falar, diga o que quiser dizer, mas eu vou fazer a minha parte. Jesus está chamando vocês. Jesus já está chamando, batendo na porta do seu coração. Creia, amados. Você pode me chamar de louca. Eu estou com 68 anos. 67 para 68. Eu não tenho vergonha de botar minha cara para dizer: Jesus te ama. Jesus te chama. E jovem, você estava lá no sonho também. Você estava lá no sonho. Tudo que o céu mostrava era você em cima de motos caindo na rua. Moto trepidando com você e você quebrando o pescoço. Você estava lá, pai de família agredindo suas esposas, matando seus filhos, mãe fazendo coisas horríveis com seus filhos. Você estava lá. Eu vi você. E foi muito ruim ver você na situação que você vive. As pessoas fraquinhas em cima da cama. Gente, tem coisas que você não sabe explicar. Tem coisas que você não sabe dizer, não sabe. Você tá para sentir só. Tá bom? Então, dessa vez não vai ter sorriso, não. Eu vou terminar esse vídeo e vou dizer para você, hoje é terça-feira, dia 24 de julho do ano de 2018. Nesse momento deve ser umas 10 horas da manhã. E esse vídeo vai como um grande compromisso meu com Deus, para te falar: aceita Jesus nesse dia. Porque que você, eu já vi como é que você está. E Deus também está vendo. Se Deus mostrou para mim como você está, talvez para aumentar mais a minha responsabilidade enquanto eu estou viva, é porque Deus está te vendo também. E sabe que o caminho que você está não está bom. E você precisa se converter. Converta-se ao Senhor Jesus. E será salvo tu e tua casa. Tá bom? Fica com Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração. Uma coisa eu vou te dizer. Eu estou aqui, devido ter contado o sonho, eu estou sensível, sensibilizada com tudo. Sensitiva também por tudo. Estou sentindo dores de muitas pessoas. Mas eu sei que maior dor Jesus já passou por nós na cruz do Calvário. É Ele que tem a vida. Ele tem a vida com abundância para te oferecer. Então aceita Jesus. E fica com Deus. E um bom dia de reflexão na sua alma e no seu coração. Amém? Fica com Deus. Tchau. Tchau.